Então, pessoal, vamos dar o início à nossa aula sobre cloroplasto e fotossíntese. É uma aula que vai pegar um determinado tempo e eu quis dividir. A aula passada eu falei sobre mitocôndria, respiração celular e fermentação, que eu acho que é um conteúdo difícil, e agora envolve fotossíntese, que também não é um assunto fácil, tá? Eu até, sinceramente, acho um pouco mais fácil do que a respiração celular, mais fácil de entender algumas coisas, mas é uma coisa que ainda tem um certo nível de complicação, porque envolve um pouco de química, tem que conhecer um pouco de potencial de redução, né? Saltos quânticos, são coisas que surgem aqui no meio dessa conversa, tá? Mas eu já vou começar então, para a gente não perder muito tempo, direto com o primeiro slide. Tá? Vamos passar o slide aqui. Bom, o que nós temos aqui? Tá, pessoal? Deixa eu me mudar um pouco de posição aqui, para não atrapalhar o slide ali. Bom, o cloroplasto é uma organela que está presente nos vegetais e em alguns protistas. Ou seja, todo mundo que tem célula de estrutura, célula vegetal, tem cloroplasto. Esse cloroplasto, tá? Ele é uma organela que tem uma teoria sobre o seu surgimento, junto da mitocôndria, chamada teoria endosimbionte. Que então, em teoria, o primeiro cloroplasto que existiu na face da Terra não era um cloroplasto propriamente dito, e sim uma bactéria que foi englobada, tá? Englobada por uma outra célula, e ao invés dessa célula digerir essa bactéria, dissolver essa bactéria, a bactéria começou a produzir glicose para a célula e a célula fornecendo algumas substâncias para isso. Então houve uma troca de benefícios e acabou se criando uma situação de mutualismo, ou como a gente chama, uma situação de simbiose também. Então isso é uma perfeição dentro do funcionamento da célula. E com a evolução, essa estrutura estava sempre presente da célula, passou a ser parte da célula, sendo chamada de cloroplasto. Só que cloroplasto é um dos tipos de plastos existentes na célula, tá? Vegetal. Então, o que acontece? Os plastos são organelas que podem armazenar substâncias de reserva ou conter pigmentos. Então, tu tem dois grandes grupos, leucoplastos, leuco quer dizer branco, lembra de leucócitos, os glóbulos brancos? Leuco é branco. Mas eles deram esse nome de leucoplasto porque eles queriam dizer que era um plasto sem cor. Embora branco seja uma cor, né? Tá? Branco seja uma cor, eles quiseram botar uma de sem cor, tá? A ideia é de que fosse algo sem cor, tá? Leucoplasto armazena substâncias de reserva e ele pode mudar de nome de acordo com o que ele armazena. Se armazena amido, vai ser chamado de amiloplasto. Se armazenar proteína, proteoplasto. Se armazenar lipídio, lipoplasto ou lipidoplasto, tá? Tanto faz. Então depende do que ele vai armazenar. Com uma diferença em relação ao vacúolo, que nós já vimos nos estudos anteriores. O vacúolo, ele armazena vários tipos de substância ao mesmo tempo. Os plastos não, ele armazena uma. Então, se ele armazenar amido, ele armazena somente amido. Se ele armazenar proteína, é somente proteína. Ok? E os cromoplastos, que são os plastos coloridos. Esses plastos coloridos terão pigmentos, tá? Na célula vegetal, a maioria deles serão carotenoides, tá? Mas tu vai ter aí pigmentos como a xantofila, que é amarela, tá? O próprio caroteno, que é amarelo alaranjado, ou laranja amarelado, como tu quiser. Tu tem o eritroplasto, que tem eritrofila e também pode conter o caroteno. Eritrofila tem a cor vermelha, xantofila a cor amarela. E o cloroplasto, que é esse que tem a cor verde, tá? Esse cloroplasto, ele tem dupla unidade de membrana, tal e qual a mitocôndria, e aí tu tem que entender uma coisa, né, pessoal? Se ele foi englobado por uma célula, existe a membrana da célula e a membrana da bactéria que existia aqui antes. Então, tá tudo aí, tá? Ele forma invaginações, vão formar essas chamadas lamelas, tá? A partir das lamelas vão se formar esses disquinhos, que são chamados tilacoides, e tilacoide é aqui dentro que vai estar contida a molécula de clorofila, tá? Então, dentro do tilacoide está a clorofila. Para ser mais preciso, se quiser ser bem mais preciso, dentro dos tilacoides existem estruturas chamadas quantassomos, porque vão
absorver luz e gerar o salto quântico dos elétrons, os quantassomos, que tem a molécula de clorofila lá dentro, tá? Cada conjuntinho desses de tilacoides, cada pilhazinha dessas é um granum, tá? É um granum. O conjunto de todas elas é graná, tá? É graná. Tudo bem? O meio líquido que tem aqui, lembra que se era uma estrutura equivalente a uma célula aqui que foi englobada, ela tem que ter um líquido, tem que ter algo equivalente a um citoplasma. E esse líquido equivalente ao citoplasma nós chamamos de estroma. Certo, pessoal? Tranquilo? Então vamos ao nosso próximo slide. Então aqui eu tenho o estroma, as duas membranas, o tilacoide, o grânum, todos os grânulos juntos, o graná, porque grana é plural, tá? O espaço entre as membranas e as lamelas que dão origem a tudo. Vamos para o próximo slide. Bom, a fotossíntese é uma produção de carboidrato. Para ser mais preciso, é a produção de glicose, tá? Ela é feita por glicose. Normalmente, quando fala em fotossíntese, as pessoas se apegam ao oxigênio. O oxigênio é um subproduto do que vai ser produzido, que é a glicose. E por isso que todo mundo que faz fotossíntese é chamado de autótrofo. Ela produz o próprio alimento, ela vai produzir o próprio alimento. Então esse é o ponto primordial, o oxigênio é subproduto. Tanto é que das plantas terrestres, o oxigênio que é liberado, elas mesmas consomem, tá? Só sobra saldo para nós das algas. Então nas algas é que a gente tem um saldo maior da fotossíntese. Por isso a grande preocupação hoje com o mar, tá? Porque o real pulmão do mundo são as algas, certo? Nessa fotossíntese nós temos uma equação que vocês têm aí. 6CO2 mais 12H2O mais ATP vai formar glicose, 6 de oxigênio e 6 de água. Pessoal, esta reação química que está escrita aí, eu fiz questão de chamar de equação geral, por quê? Porque esta reação que está aí não ocorre como está aí. Isso é uma equação para mostrar o que a célula absorve e o que ela vai produzir. O que ela utiliza como reagente e o que ela vai produzir, tá? E para te dar a ideia que fotossíntese é o processo inverso da respiração, porque na fotossíntese tu pega gás carbônico, água e energia e transforma em glicose e oxigênio. E na respiração tu pega glicose e oxigênio e transforma em gás carbônico, água e energia. Elas são inversas. Então fotossíntese é produção, respiração é consumo. Tudo bem, pessoal? Bom, a fotossíntese ela tem duas grandes etapas, uma chamada fase clara e outra escura. Só que a fase clara ela tem duas subetapas. E agora eu vou me mudar de posição aqui, ó, pessoal. E vocês vão ver aqui a fase clara. Fase clara ou fotoquímica. Fotoquímica por quê? Porque tem a ação da luz. Essa etapa é dividida. Primeira etapa, fotofosforilação cíclica. Bom, primeiro o que acontece? Foto, porque depende da luz. Então a clorofila A vai absorver luz. Lembrem, nos vegetais terrestres, nós vamos ter clorofila A e clorofila B. Clorofila A e clorofila B. Nós teríamos as duas, tá, pessoal? As duas. Porém, o que acontece é o seguinte, elas são isômeros, então elas vão cumprir funções diferentes dentro do processo da fotossíntese. Existem 4 moléculas de clorofila, A, B, C e D. A C ainda tem vários subtipos ainda, tá? E tu tem a bactéria clorofila lá das bactérias também, que também vai fazer fotossíntese. São várias situações diferenciadas, tá? Que é muito importante nesse processo. O que acontece agora aqui de importante para nós, tá? Nessa fotofosforilação cíclica, a clorofila A pega a luz. Quando ela pega a luz, os elétrons absorvem uma grande quantidade de energia. Eles começam a vibrar e como eles pegam uma energia equivalente a um quantum, ele faz o salto quântico, ele pula para fora. E quando ele pula para fora, ele vai ser absorvido
pela ferrodoxina ou ferridoxina ou ferredoxina. Ferrodoxina, ferri ou ferredoxina, tanto faz, tá? Essa substância, ela tem orbitais livres, então ela tem um potencial de redução bom, porque ela tem ferro ali, então ela vai absorver o elétron. No momento que ela absorve o elétron, ela perde o seu potencial de redução, ou pelo menos ela reduz o seu potencial de redução. Ao se aproximar do citocromo, que terá um potencial maior, e se tu quiser chamar de citocromo X, pode chamar, tá? Esse citocromo X, o que vai acontecer? A ferridoxina perde o elétron para o X, só que quando ele vem para cá, ele está indo para orbitais mais internos, tá? Orbitais mais internos. E quando ele vai para o orbital mais interno, ele emite energia, e essa energia é usada para fazer ADP mais P, formando ATP. Tu adiciona um fosfato, tá? Um fosfato ao ADP, formando trifosfato. Esse citocromo ganhou elétron lá na parte interna e baixou o potencial de redução dele. O próximo citocromo, vamos botar aqui citocromo Y, tem X para cá e um Y para cá, tá? O que vai acontecer? Esse elétron, ele vai roubar o elétron, só que ele vai roubar o elétron das camadas mais externas e ele vai para camadas mais internas e com isso o que vai acabar acontecendo? Ele vai emitir energia também e vai formar novamente ATP. E aí ele entra nessa camada e o citocromo vai perder elétron para a clorofila. Aí também, camada mais externa, a quantidade de energia emitida aqui não é suficiente para fazer a ligação de ATP, então ele só retorna. Então, pessoal, olha o nome. Foto, por quê? Porque a luz desencadeia o processo. Fosforilação, por quê? Porque eu vou adicionar fosfato ao ADP formando trifosfato. Então, eu estou formando os ATPs, estou adicionando fosfato, então uma fosforilação. Cíclica, por quê? Porque, em teoria, ela perdeu um elétron, o elétron fez um passeio em várias substâncias e acabou voltando para a clorofila. Então, numa sequência cíclica, onde o elétron é roubado e retorna à clorofila, por ação da luz, tu adiciona fosfato ou ADP, formando ATP. Então, é uma fosforilação cíclica. Certo, pessoal? Tranquilo? Fechou? Que maravilha! Vamos para a próxima. Tá? Indo para a próxima aqui, pessoal, deixa eu me tirar do cantinho que eu estou bem em cima. Vamos botar bem no meio aqui que não vai acontecer nada. Tá? Nós temos a segunda, fotofosforilação. Então, tu já sabe que por ação da luz tu vai formar ATP. Ok? Mas acíclica, ou seja, não será um ciclo. Então, o que vai acontecer? A clorofila A vai absorver luz, vai perder 2 elétrons para a ferridoxina, que vai baixar muito, então, o potencial de redução dela. Essa ferrodoxina vai perder os elétrons para o NADP. NADP tem um alto potencial de redução. NADP é nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. É o mesmo NAD que a gente falou na respiração celular, porém ele está ligado a um fosfato. E quando ele recebe o elétron, tá, ele vai absorver o quê? Os hidrogênios provenientes da molécula da água. Porque vai acontecer aqui agora, pessoal, o que a gente chama de fotólise. Tu vais quebrar a molécula da água. E quando tu quebra a molécula da água, os elétrons vêm para o NAD e vai se formar NADPH2. E o elétron está preso aqui nesse NADPH2, porque esse NADPH2 vai ser usado lá na fase escura depois. Como eu só usei os hidrogênios, os OH vão reagir entre eles, formando água, e depois eu vou mostrar isso para vocês como é que é, formando água e oxigênio. Tá? Então, esses OH aqui vão formar água e oxigênio. Tudo bem? Tranquilo? Eu preciso de 2 moléculas de água para formar o NADPH2 e água e oxigênio. Tá? Depois eu vou mostrar uma reação mais simplificada para vocês,
para vocês enxergarem bem, esquematicamente, para enxergar bem da onde vem o oxigênio, tá? Bom, o que acontece? Desses OH, lembra que o OH é OH menos, porque o H é H mais. Então, parte desse elétron do OH menos vai ser absorvido pela clorofila B. Mas quando a clorofila B absorve aqui? Quando ela absorve a luz, ela perde elétrons para um pigmento chamado plastoquinona. E quando ela perde elétrons para a plastoquinona, o potencial de redução dela aumenta e ela arranca esses elétrons da oxidrila para cá. Então ela se reconstitui. A plastoquinona ganhou elétrons, baixa o potencial de redução dela. O poder de imantação, o poder de captação de elétrons dela diminui. Então ela vai perder elétrons para os citocromos. Tá? Quando o citocromo arranca elétron dela, esses elétrons vão para um orbital mais interno. Então o elétron emite energia, tá? Que são os elétrons externos aqui, que vão ser arrancados. Eles vão emitir energia para ir para um orbital mais interno. E essa energia vai ser usada para fazer o ATP. Tá? Daí o termo fosforilação. Esses dois elétrons que foram para o citocromo vão ser arrancados pela clorofila A. Aí tu vai me dizer, mas voltou o elétron para lá. Não, não voltou. O elétron da clorofila parou na de pH2 e ficou lá. Esse elétron que chegou aqui na clorofila, ele é da clorofila B, que pulou em função da ação da luz. E a clorofila B se reconstituiu por absorver os elétrons da oxidrila. Então, não houve um ciclo. O elétron não foi passando e voltou para o mesmo ponto. Ele foi quebrada a coisa. A clorofila B fornece para a plastoquinona e arranca da oxidrila. A clorofila A vai arrancar do citocromo aquilo que perdeu para a luz. Mas nada está retornando da mesma forma. Não é um ciclo que retorna. Por isso que ela é fotofosforilação acíclica. Certo, pessoal? Eu vou para o próximo slide. E eu comecei pela parte mais difícil, falando das fases, tá? E por que eu comecei por isso, pessoal? Por um simples motivo. Eu quero que tu veja o processo como um todo e depois eu vou te mostrar um resumo. E aí tu vai estudar muito bem o resumo. Muito bem o resumo. Porque o resumo vai te responder 90% das situações. Depois que tu souber bem o resumo, quando tu ler de novo as etapas, elas vão ser mais fáceis de entender. Tá? E aí, o que acontece? Tu vai responder os 10% aquele de perguntas que o resumo não te responde. Bom, aqui nós temos a fase escura, pessoal. Química enzimática, o ciclo das pentoses de Calvin. Calvin foi um estudioso dessa situação, ciclo das pentoses. Tá? Essa fase, ela depende da ação de enzimas, ela é totalmente dependente da luz. Eu não preciso de luz para ela acontecer, mas eu preciso dos produtos gerados pela fase luminosa. Eu não preciso de luz para acontecer, mas preciso de luz para a fase luminosa, desculpa. Eu preciso dos produtos da fase luminosa. Então, ela é importante nesse sentido. Na realidade, ela depende da fase clara para acontecer. Mas esta etapa, estas reações não usam luz. Ficou claro isso? Bom, por que ciclo das pentoses? O ciclo das pentoses, porque tem assim, ó, a ribulose, ela é um açúcar com 5 átomos de carbono. Tá? Por isso o ciclo das pentoses. E se tu olhar bem, eu tenho um ciclo e volta a ter ribulose de novo. Tá? Então, na realidade, tá? Eu vou ter esse ciclo aqui gerando essa ribulose. O que acontece? Na realidade, na célula tem a ribulose monofosfato. E aí o que vai acontecer? Tu vai quebrar ATP. E um dos fosfatos do ATP vai para a ribulose difosfato. Quando reage com a ribulose monofosfato, ela fica ribulose difosfato, fica ATP. Essa ribulose difosfato, quando a planta absorve o gás carbônico, só para vocês verem que não tem aquela reação do gás carbônico com a água que a gente viu na equação geral, é que a água foi usada na fase clara.
e o gás carbônico está sendo usado na fase escura. São momentos diferentes. Eu já decompus a molécula da água lá, né? Então, são momentos diferentes, para mostrar que aquela equação não acontece daquela forma, tá? Então, a ribulose de fosfato reage e forma um composto instável com 3 átomos de carbono. Esse composto instável vai se dividir em 2 compostos de 3 carbonos, formando o ácido fosfoglicérico, tá? E o que vai acontecer? Com a quebra do ATP em ADP de novo, quando eu quebrar o ATP, tá? Quando eu quebrar esse ADP aqui, ó, quebrar o ADP, esse ácido fosfoglicérico vai reagir com NADP, e NADPH2 vai pegar os hidrogênios do NADPH2, que vai entrar aqui, né? Ele vai reagir, vai formar de novo, deixa eu me tirar da frente do esquema, ribulose monofosfato, tá? E eu estava olhando antes pelo PDF, me desculpem, eu não vi que eu estava na frente, então vou começar de novo aqui, ó. Ribulose monofosfato, pego o fosfato aqui e forma ribulose de fosfato. Reage com gás carbônico, formando um composto instável de 6, que gera 2 de 3. Que aqui vai ter gasto de energia, consumo de ATP, e vai reagir com o NADPH2 aqui, formando NADP. E aqui vai dar origem a, de novo, esse ácido fosfoglicérico, vai dar origem à ribulose monofosfato e recomeça o processo. A sequência que vem por aqui para o gasto de ATP é quando eu formo uma triose fosfato, que aí entra aqui. Essa triose fosfato, como são 2, vão formar 2 trioses fosfato, vão formar uma frutose de fosfato, que vai acabar sendo convertida em glicose. Mas só para tu saber, esse composto aqui, ele tem que acontecer 6 vezes essa sequência para conseguir formar uma única molécula de glicose. Então, eu vou usar uma coisa matemática para tu saberes. É assim, ó, 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 se compõe em 2 vezes 3. 2 vezes 3, tá? É igual a 5 mais 1. Se acontecer 6 vezes, 5 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 6 vezes forma a glicose. Então, tu tem esse processo 6 vezes ali, tá? Então, vai acontecer 6 vezes essa volta até conseguir formar direitinho. Tudo tranquilo, pessoal? Sem problemas? Maravilha! Bom, pessoal, eu troquei aqui a figura porque eu achei que essa vai ser melhor de vocês entenderem, tá? Então, até deixa eu botar aqui como tem que ser. Tá? Troquei a figura para vocês verem que aqui fica melhor de entender que aquele esquema que eu estava antes, tá? Esse aqui fica melhor. Então, assim, ó, daqui dentro no estroma vai acontecer o quê? A ribulose monofosfato vai pegar o ATP e vai virar ribulose de fosfato, que vai reagir com o CO2, formando um composto instável que vai formar o composto aldeído fosfoglicérico. Então, aqui eu vou formar um composto com 6 moléculas de carbono, tá? Que vai se decompor em moléculas com 3 carbonos, moléculas de ácido fosfoglicérico, tá? Só que para já acertar os coeficientes, tá? Já para falar os coeficientes aqui, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu já peguei 6 moléculas de ribulose para 6 ATPs, para 6 aqui, para 6 moléculas de CO2. Então, como aqui são compostos com 3, eu vou formar 12 compostos com 3. Vou gastar 12 ATPs aqui, vou pegar os hidrogênios de 12 NADPH, vou formar 12 moléculas de ácido fosfoglicérico, tá?
10 moléculas de ácido fosfoglicérico vão dar origem a 6 moléculas de ribulose monofosfato. E aqui, as 2 moléculas que sobraram vão dar origem, de ácido fosfoglicérico, vão dar origem à glicose. Então, na realidade, como tu tem que fazer esse esquema aqui, tu vai acabando fazendo esse esquema, teoricamente, 6 vezes, porque tu tem que ter 6 ATPs, 6 moléculas, Tu vai utilizando, e as últimas moléculas aqui vão formar a glicose aqui. Certo, pessoal? Tudo bem? Vou passar o slide aqui. Chegamos no resumo. E esse resumo, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque esse resumo, tu vai ter aqui fase clara, fotoquímica, que acontece no grano, e a fase escura, químico-enzimático, o ciclo das pentoses, que é no estroma. O que acontece na fase clara? A planta vai absorver luz e água, que foi o que tu viu ali na fotofosforilação cíclica. Na primeira parte só absorveu luz e na segunda luz e água, tá? Da molécula da água vai acontecer a fotólise. Então, da molécula da água aqui vai acontecer a fotólise e vai formar o oxigênio. Deixa eu mudar de posição de novo, tá? Vai ter a molécula de oxigênio. Nessa etapa aqui, como a gente viu lá na fotofosforilação cíclica, é a cíclica. O que acontece? Se forma ATP e o NADPH2. Fechou? Maravilha. Aí na fase escura absorve o CO2, vai gastar o ATP, como a gente viu ali no slide anterior, vai gastar um monte de ATP, tá? Vai pegar o hidrogênio daqui e vai formar glicose, água, vai sobrar NADP, o NADP vai continuar para a próxima reação, para ser absorvido pelo tilacoide, ser usado na fase fotoquímica, e como eu quebrei o ATP, eu formo ADP mais P. Então, se ainda houver luz, a planta vai absorver luz e água, vai quebrar a molécula da água, formar oxigênio, ATP e NADPH2, que vai ser usado na fase escura. Na fase escura vai absorver o CO2, gastar o ATP, pegar o H2, formar glicose e água, NADP e ADP mais P. Se ainda houver luz, a planta vai absorver luz e água, quebra a molécula da água, forma oxigênio, ATP e NADPH2. Começa a fase escura, absorve o CO2, quebra o ATP, pega o H2, forma glicose, água, NADP e ADP mais P. Se ainda tem luz, a planta absorve luz e água e assim ela vai repetir. Que perguntas tu podes responder a partir deste esquema, pessoal? Tu podes responder assim, quais são as etapas da fotossíntese? Luz, água, tá? Fase clara e fase escura, Fase clara e fase escura, tu vai absorver luz e água nela, então é a fase clara, fotoquímica, que acontece no grana, a fase escura que acontece no estroma. Então, quantas são as etapas? Clara e escura, clara acontece no grana, escura no estroma. O que a planta absorve na fase clara? Luz e água. Quais são os produtos da fase clara? O2, NADPH2 e ATP. O que a planta usa na fase escura? O CO2, o ATP e o NADPH2 no ciclo das pentoses aqui. E forma glicose, água, vai produzir NADP e ADP mais P. Quais são os produtos da fase escura, então? Glicose, água, NADP e ADP mais P. Tudo bem, pessoal? Tu só não responde as perguntas diretamente sobre o salto quântico, sobre a molécula de clorofila, tá? Uma coisa que é importante ver nesse esquema aqui, o oxigênio, ele é proveniente da quebra da molécula da água, ele é subproduto, porque as reações continuam, as reações estão continuando. O produto final é a glicose, então o oxigênio é subproduto, por isso que essa reação toda é para produzir a glicose, que é o que interessa. Certo, pessoal? Tá tranquilo aqui? Maravilha! Então vamos dar sequência aqui, que eu quero mostrar para vocês da onde vem o oxigênio. E eu fiz esse esqueminha para tu ver aqui, da quebra de uma molécula de água, tu forma H+, e OH-. Da segunda, a mesma coisa, da terceira e da quarta, tá?
O que vai acontecer agora aqui, ó? Essa OH mais H2 aqui, ó, OHH, isso aqui forma água. HH e O, isso aqui forma água. Então, eu estou formando, ó, duas moléculas de água aqui. Então, ó, pessoal, HH e OH vai formar duas de água aqui, ó. Tá aqui, ó, H2O formou duas de água. E esses dois oxigênios que estão sobrando aqui vão formar o oxigênio que vai ser liberado. 1, 2, 3, 4 hidrogênios, 2 H2, 2 vezes 2, 4. E vai para o NaDP H2, né? Está lá. Ok, pessoal? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Mesmo? Maravilha. Qualquer coisa, vocês já sabem as fontes pelas quais vocês têm que entrar em contato comigo. Tá? Vamos para o próximo slide. Existem os chamados fatores limitantes. Quais são os fatores limitantes, pessoal? Luz, temperatura e gás carbônico. Por que luz? Pelo óbvio, né, pessoal? A luz é o que a planta precisa para fazer a fotossíntese. Então, se tem pouca luz, vai fazer menos fotossíntese. Tem mais luz, vai fazer mais fotossíntese. Como tu tem aqui, ó. Com luz baixa, a fotossíntese vai só até aqui. Com luz média, ela vai até aqui. Com luz alta, ela vai até lá. Tá? Existe uma quantidade maior. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Maravilha. Então, pessoal, tu tem a diferença da luz. Temperatura. Por que a temperatura é? Tá? A ação das enzimas está ligada à temperatura, lembra? Tem uma temperatura ótima para as enzimas funcionarem. Então, se eu subir demais a temperatura ou baixar demais, isso vai afetar a fotossíntese também, tá, pessoal? Vai ficar. E o CO2, a planta só consegue absorver até um limite, 0,03%, tá? E o que eu ia dizendo para vocês aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, com a temperatura, né, com menos luz, com luz baixa, ele não chega nem a absorver o 0,3, ele absorve 0,1 e fica nesse nível aqui. A luz é tão baixa que ele não consegue absorver mais gás carbônico aqui. A concentração ficou baixa. Tá? Numa velocidade, uma quantidade de luz média, aí ele consegue absorver até 0,2. Chegou em 0,3, mesmo com luz alta, a fotossíntese para de subir. Ele fica só em 0,3 aqui, ó. Essa é a concentração que ele vai absorver. E a taxa de fotossíntese fica igual, tá? Então, o gás carbônico é o que vai fixar a taxa naquela quantidade ali. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, são os 3 fatores limitantes. E, a partir daí, pessoal, nós temos o que se chama de ponto de compensação fótico ou ponto luminoso. Eu vou me diminuir aqui um pouco mais, vou ficar bem pequenininho aqui, tá? Mas para não atrapalhar o gráfico. O que é o ponto de compensação luminoso? É a quantidade de luz em que a taxa de fotossíntese se equivale à taxa de respiração. Ou seja, todo o oxigênio que é liberado pela planta é usada na sua respiração e a glicose também. Então, fez a fotossíntese, liberou a glicose, toda essa glicose é consumida na respiração. E toda consumida na respiração é produzida na taxa de fotossíntese. Então é o ponto de equilíbrio. A taxa de glicose que eu vou produzir, tá? Taxa de glicose que eu vou produzir na fotossíntese é exatamente a mesma taxa que eu vou consumir na respiração. Esse é o ponto de equilíbrio. Porém, a planta vai passar por períodos sem luz. Então, o que tem que acontecer? Quando aumenta a taxa de luz, a intensidade luminosa, a taxa de fotossíntese vai aumentar até o ponto máximo de absorção do gás carbônico, por isso que fica constante aqui, tá? Ela vai ficar constante ali e vai começar a produzir muito mais glicose que está sendo usado, porque o que está sendo usado é o equivalente a esse ponto, a essa taxa de luz aqui.
Ok, pessoal? Tranquilo? Aí o que nós temos? Nós temos plantas de sol e plantas de sombra. Aquelas plantas de sombra, tá? Elas vão fazer o quê? Elas vão precisar de uma taxa de compensação menor. Então, o que vai acontecer? Com uma menor intensidade luminosa, chega no equilíbrio. E logo em seguida, ela já torna constante a curva, porque não consegue mais. Tranquilo? Já a planta de sol, ela vai ter uma quantidade de luz maior para ser uma taxa de compensação. Então, também com uma quantidade de luz maior, ela vai se tornar constante, tá? Então, a planta de sombra vai ter uma luz, usar uma menor quantidade de luz, e a de sol uma quantidade muito maior para ter as equivalências, tá? Só para lembrá-los, como é que a gente chama a planta de luz? Heliófila. Hélios é sol. Heliófila é a planta de sol. E a planta de sombra é a planta umbrófila. Tá? Pode aparecer para vocês também umbrófila, tá? Mas o original era umbrófila. Umbros é sombra, tá? Então, planta de sol, heliófila, planta de sombra, umbrófila. Qualquer coisa, se tu acha ruim de decorar, lembra de sombrinha em inglês. Sombrinha em inglês é umbrella. Umbrófilas, planta de sol, tá? Você achou que eu forcei a barra ali, pessoal? A provável origem da palavra umbrella é vir do latim. O sufixo ela quer dizer inhozinho. Umbro, sombra, umbrella, sombrinha, que foi a primeira função das umbrelas, né? Que era fazer sombra para as mulheres muito brancas no Japão e depois na Europa. No Japão, porque eles cultuavam a pele branca, tanto é que as mulheres pintavam a cara de branca, né? A linda. E na Europa, as mulheres claras demais não se queimarem no sol. Depois que eles entenderam que, dependendo do tipo de tecido que era utilizado, protegia contra a chuva. E ela passou a ter uma proteção, ser usada muito mais para proteger contra a chuva do que contra o sol, tá? Mas é essa a origem. Ok, pessoal? Sem problemas? Aí passamos então para o nosso próximo slide, que diz, por enquanto é só, pessoal. Ou seja, a partir de agora, tá? Vocês vão ter que estudar bem para entender e ver que dúvidas vocês têm sobre isso. Qualquer dúvida, quem tem meu contato de WhatsApp, use-o que eu vou, tá? Explicar para vocês sem problema nenhum, ou pelo meu e-mail que eu sempre dou, meirajr@gmail.com. Meira tá aqui, ó, Meira, porque meu nome é Paulo Vargas Meira. Então, meirajr, porque eu sou júnior, tá? meirajr@gmail.com. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui.